Então você tem o perfil desse teu cliente. Então dentro dele a gente deixou o mais simples possível, mas basicamente você vai ter 3 perfis. O perfil de usuário, o perfil de influenciador e o perfil de decisor. Então só para deixar claro o seguinte, você pode ter a mesma pessoa, isso acontece em empresas menores, você pode ter a mesma pessoa nesses 3 papéis, tá? Em empresas médias você já começa a ter uma divisão, em empresas grandes esses papéis são muito bem definidos. Mas aqui mais importante do que entender a persona é entender o momento que ela está. Eu digo, existe o momento usuário, existe o momento influenciador, existe o momento decisor, ok? Então, para a gente ter uma visão mais geral é o seguinte, o usuário é aquele que vai usar o teu produto ou serviço realmente no dia a dia, ele que vai estar lá manipulando o seu software ou fazendo uso de um produto que você vendeu ou um serviço que você vendeu, o usuário, ok? Então, opa, esse é o usuário, já identifiquei esse perfil. Ok, o que ele espera ouvir de você, o que ele espera do teu produto, o que ele espera do teu produto ou serviço? Ele espera uma coisa só, gente. Ele espera que aquilo facilite a vida dele e não gere mais trabalho. De uma forma bem resumida, é isso. Certo, não, Thiago? Perfeito. O cara, perfeito. ele quer ouvir isso, a pessoa quer ouvir isso. Opa, tá vindo mais coisas para mim. Isso vai facilitar meu dia? Ou isso vai ser mais trabalho para mim? Então, vamos lá. Então, esse é o que o usuário quer entender. Okay? O que ele quer ouvir. E o influenciador, ele quer ouvir o quê? O influenciador, gente, muitas vezes ele nem é usuário do negócio e nem é ele que vai assinar o cheque, que é o papel do decisor. Né? Eu tô ficando velho, assinar cheque, acho que ninguém mais assina cheque, né? Ninguém mais assina cheque, é o que vai pagar, desculpa. Duplicado. O decisor é o cara que paga, que aprova o DOC ou o TED lá, certo ou não? É o cara que faz isso, ok? Então eu tenho claramente isso. O influenciador, gente, ele quer ouvir uma coisa muito clara, a gente vê isso nos nossos workshops, aí nas nossas consultorias. Resumidamente, é assim, ele quer saber quanto bem ele vai ficar na foto. Verdade. Certo ou não? Verdade. Ele é um influenciador, de repente ele está levando lá, ele tem uma voz pesada dentro da empresa, ele tem um momento de falar do teu produto ou serviço para o decisor e para o usuário, ele vai influenciar pesadamente na decisão de compra, porém, muitas vezes ele nem usa, ok? E ele nem... Eu posso dar um exemplo, Thiago? Por favor. Só para ficar Por claro. favor. A gente fez um trabalho muito grande para a área de turismo. Né? Fizemos um trabalho bastante grande para a BAV, a Agência Brasileira de Inclusive Viagens. a Renata Calil, que é uma baita de uma cliente nossa do mercado de turismo. De turismo e tal. E dentro desse mercado de turismo a gente atendeu várias agências, né, Thiagão? Sim. Aliás, hoje eu estava falando do Edmilson da Equipe Viagens, Meu lá, um Deus, grande amigo nosso, a gente fez um trabalho lá. E dentre outras agências. E ficou bem claro o seguinte, por exemplo, a agência de viagem que vende para o mundo corporativo, vende para as empresas. Né? Ela tem uma influenciadora gigante. Sabe quem que influencia a compra? A secretária da diretoria. Verdade. A grande influenciadora desse mercado. E muitas vezes ela não usa viagem e não é ela que assina o cheque, ou ela que não paga. Certo ou não? Mas ela é uma baita de uma influenciadora nesse mercado. A identificação dessa característica, desse perfil é super importante. E por fim, então a gente falou do usuário, falou do influenciador e estamos falando do decisor. Por fim, o decisor é aquele cara que realmente vai fazer a aprovação do pagamento, vamos falar assim, tá, gente? Numa empresa grande, pode ser uma área de compras, então tem um CFO lá, ou pode ser uma empresa média, que é o próprio dono, um diretor financeiro, ou uma empresa pequena, que é o dono realmente, certo? Então, quando isso acontece, o decisor só quer saber de uma coisa, né? Quanto vai custar? Quanto custa? Né? Quanto que a empresa vai é ganhar, isso. né? Basicamente é isso. Claro, ele tem uma visão de negócio, mas no fundo, ele quer saber. Eu digo, às vezes você faz uma proposta gigante, manda para a pessoa abre na última página, né? Verdade. Para saber o preço, né? Isso é muito comum, viu, né? gente? É muito comum. E até uma dica aí para vocês, tá, gente? Às vezes a gente perde uma chance enorme de fazer uma bela apresentação de proposta, começando do final do preço para o começo, Verdade. Tá? Então fica a dica aí. Se você, às vezes eu vejo muitas empresas, né, Thiago, a gente tem essa oportunidade, ver muita empresa com baita de uma dedicação para fazer uma proposta parruda e a última página, que é onde está o preço, negligencia a estratégia de mostrar esse preço. Bom, mas enfim, usuário, influenciador e decisor. Por que é importante eu entender dentro da minha estratégia de vendas quem são essas pessoas, ou quais são os cargos, ou quais são os perfis dessa pessoa? Porque são discursos diferentes. Detalhe, gente, se você for com um discurso de decisor, um discurso focado na questão do preço,
tá? Para o usuário, você já perdeu a venda ali. Se você for com esse discurso de decisor para o influenciador, ele vai falar assim, cara, eu tenho que ficar bem na foto. Meu, a empresa, crise, momento de crise, eu vou falar pro meu decisor, cara, que ele vai ter que comprar isso ainda, né? Então tem um peso muito importante. Então eu digo sempre, você não tem um discurso engessado para venda, você tem um discurso que tem que passar por esses 3 perfis. Se a porta que você entrou naquela empresa foi através do usuário, e isso acontece, viu gente? Você tem que começar com um discurso de usuário. Sim. Teu discurso de vendas tem que falar, olha, eu vou facilitar a tua vida. Sim. Se eu for pela porta do influenciador, eu tenho que saber o quê? Olha, influenciador, leva isso para tua empresa porque realmente você vai ficar bem na foto. E se eu for levar para o decisor, eu tenho que falar uma coisa para ele, eu vou reduzir teu custo e vou aumentar teu resultado. Perfeito. Isso. Então, discurso diferente, muda de forma diferente, depende do encontro que você tem com esse perfil de usuário, perfil de influenciador ou perfil de decisor dentro do cliente que você quer vender. Ok? Tem um exemplo até nosso aqui, né? Isso aí a gente joga às claras, tá, pessoal? Então, ele é mutável, como o pessoal falou, uma hora o decisor e o usuário pode ser a mesma pessoa, ou até mesmo os 3 serem a mesma pessoa. Por exemplo, a gente tem aqui empresas com um usuário só, que é o dono da empresa, que assinou, que influenciou a assinatura e que utiliza o funil de vendas. Comum. E tem muitos casos também que equipes, por exemplo, equipes maiores, o vendedor, aquele vendedor que é o cara mais performance, que ele está antenado à tecnologia, ele vai ser o cara que vai trazer o funil de vendas ou levar o funil de vendas para a equipe dele. Então, ao mesmo tempo, ele vai ser um usuário do funil de vendas e vai influenciar o gestor comercial, o diretor comercial. Em outros casos também, o marketing é o grande influenciador, porque ele faz lá o trabalho de geração de lead, descarrega no funil de vendas e o que prova para ele que o trabalho dele é eficiente é a conversão dos leads que ele gerou. Então, ele precisa de ter o funil de vendas. E como é que ele vai vender isso? Olha, tá aqui o funil de vendas, tudo aquilo que a gente está gerando de lead, ele vai direto para o gestor comercial ou para o diretor ou até mesmo para o dono da empresa e fala, cara, tudo isso que eu estou fazendo de trabalho precisa ter uma plataforma para gerir, para a gente não perder negócios ali por falta de follow-up. Então ele vira a página, ele coloca uma camisa agora de influenciador. E a gente pode ter um combinado de coisas. A grande dica é você entender de fato quando você inicia uma prospecção ou quando a pessoa te busca, quem ela é desses 3 perfis ali, né? Quem ela for, você encaixa exatamente o discurso para ela, porque senão você vai gastar muita energia, né, com um discurso maravilhoso para a pessoa errada e aí não vai dar certo o negócio, né? Só Tiagão, só para entender aqui, ó, a Renata ela comenta assim, temos que achar nosso avatar com precisão. O nome avatar é muito usado para determinar alguém ali que você constrói, né? Aliás, quem está assistindo o Dilema das Redes Sociais fala muito disso. Aliás, é um documentário que eu assisti e vou assistir de novo e recomendo. Mas assim, deixa eu só falar uma coisa para você, Renata, o que a gente vê aqui, tá? Dentro da empresa. A gente tem que encontrar dentro da empresa que a gente está trabalhando quem vai ser o nosso vendedor lá dentro. Verdade. Tá? Quando você encontra aquela pessoa que você está ajudando mesmo, ela tomar uma decisão, você realmente está ajudando ela na construção da sua venda, você vai encontrar o usuário, o influenciador ou o decisor que vai ser o seu vendedor. Verdade. Né? Eu acho que isso é uma grande questão que a gente carrega muito aqui dentro da empresa. Porque quando você entra numa empresa, a primeira coisa que acontece, gente, é resistência. Todo mundo é resistente, mais resistente, menos resistente. Então você tem que ir lá e fazer o melhor para a pessoa, ajudar essa pessoa, o grupo de pessoas, e essas pessoas vão virar seu vendedor. Porque na verdade você está vendendo uma ideia, né? Eu estou vendendo um produto ou um serviço. Antes de tudo você está vendendo uma ideia, uma promessa. Vendas é uma junção de promessas, né? A compra é entrega, mas você vende promessa. Então, quem lá dentro vai ser teu vendedor, que viu o valor naquele teu discurso, naquela tua construção e vai ajudar você a vender lá dentro. Então, eu trocaria a palavra avatar pelo meu vendedor dentro do meu cliente. Show. Tá bom, Renato? Só para... Fala se tá ok, se eu respondi tua pergunta ou não, tá bom, Renato? Obrigado. Bora pro próximo aqui e entra para características. Então, vamos lá. Então, a primeira coluna que a gente passou, a gente chama de olhar para fora. Ok? Então, isso é um olhar para fora. Essa coluna agora, a gente vai ter um olhar para dentro.
Então vamos lá, característica. Teu produto ou serviço carrega uma característica, gente. Ele sempre tem uma... Ah, mas eu vendo serviço. Teu serviço gera um relatório, gera alguma tomada de decisão, gera um dashboard, gera um relatório. Meu, isso é característica do teu serviço. Sim. Se você, com certeza, teu serviço tem uma característica, ok? Então, isso é característica de produto. E a outra questão são os benefícios, certo ou não? Eu vou ser bem rápido nessa coluna aí. Então, característica tem muito a ver com a parte física, né? Característica dessa caneca é que ela é azul, gravado em branco, cabe tantos mililitros de água ou de qualquer outro líquido. Bom, isso são características. Ótimo, perfeito. Mas as características carregam benefícios, né? E benefício é o que todo mundo quer ter num produto ou serviço, gente. Não é o que compra. Muita gente vai falar assim, benefício é o que compra. Não, você só compra valor. Valor tem uma correlação entre benefício e custo que a gente fala uma outra hora. Mas valor é benefício sobre o custo. Quanto mais benefício você mostra, menos o custo importa. Mas quando a gente fala de benefício, é tudo que as características carregam e o teu cliente vai conseguir tirar do teu produto ou serviço. Verdade. Ok? Então, essa caneca é anatômica, ela carrega a minha marca, ela vai chegar no meu cliente, as pessoas desejam ter essa caneca, isso são benefícios que ela traz para a marca Funil de Vendas. Ok? Então, ela poderia ser mais ergonômica, como uma cadeira. Então, a ergonomia de uma cadeira é característica que carrega qual benefício? Eu consigo trabalhar, eu consigo render mais. Então, um detalhe aqui, né, Thiago? A maioria das empresas, a maioria das estratégias de vendas, a gente vem embasado em características, discursos comerciais embasados em características. Característica técnica, super importante, gente, mas ninguém compra característica técnica. Todo mundo compra um benefício que ele vai ter do seu produto ou serviço. Então, cuidado com o seu discurso, tá? Tem muita gente que fala assim, mas uma característica... Eu sei, é muito difícil. Tem alguns produtos e serviços em particular, gente, que é uma linha muito tênue entre características e benefícios. Mas eu tenho que aprender, eu tenho que ajustar o meu discurso, eu tenho que ajustar a minha apresentação, deixando claro quais são as características e quais benefícios essas características levam para o meu cliente. Ok? Perfeito. E aí, dentro dessa coluna... Desculpa. Eu lembro da vara de policarbonato. Você lembra? Meu avô pescava. Ele chegava, eu quero uma vara de policarbonato, né, nas lojas lá de pesca. E o policarbonato é característica, o material, matéria-prima. Mas ele queria por quê? Porque tinha uma flexibilidade muito maior, né? Ele conseguia pegar lá uns peixes bem maior e o negócio não estourava, não quebrava. Então é quase uma linha ali quando o Percival fala sobre a característica, quase que influencia ali influencia não, mas quase está ali, né, pau a pau com o benefício, até, né? Se confundem até com o próprio benefício. Então, mas o aprendizado, a linha, quando você testa tudo isso, você vai para o mercado te devolve, você vai aprendendo e você vai deixando cada vez mais claro, muito forte suas características, e característica forte vai gerar benefício forte. Ok? Show de bola. E aí, dentro da coluna ainda, que é o olhar para fora, gente, toda estratégia de vendas tem que responder essa pergunta. Qual problema resolve? Qual problema seu produto resolve? Qual problema seu serviço resolve? Se você não responde essa pergunta, você não tem uma estratégia de vendas. Então, tá claro isso, porque essa pergunta ela se provoca quando você começar a entender suas características, seus benefícios, responder essa pergunta, ela te obriga a você a praticar aquilo que é, para nós aqui, a maior força de um vendedor, de uma equipe de vendas, que é a empatia. Para você responder aquela pergunta, você vai ter que se colocar no lugar do teu cliente, do teu usuário, daquele influenciador, daquele decisor, para responder essa pergunta. Porque realmente ela é simples, mas ela tem uma profundidade. Então não adianta, se você não responde essa pergunta, você não tem estratégia de vendas. Porque, gente, todo mundo vai pagar você para resolver um problema. Ninguém vai pagar você para resolver um não problema. Verdade. Então isso é o poder desse olhar, que a gente chama essa coluna, de olhar para fora. Então essa é uma estratégia muito boa, que dá muito certo quando eu tenho características bem definidas, carregando bons benefícios, deixando claro esses benefícios e respondendo essa pergunta. Qual o problema a gente resolve? Qual o problema meu produto ou serviço resolve?
ok? Então isso a gente chama, essa coluna a gente chama de olhar para fora. Então, desculpa, olhar para dentro, me desculpa. Primeira coluna, olhar para fora. Segunda coluna, olhar para dentro. Só essas duas colunas, gente, já começa a ter, assim, você já vai ter um diferencial gigante na construção da sua estratégia de vendas. Porque essa primeira etapa do MEV, né, que a gente chama essa primeira etapa, ela é um preparatório. Você realmente está indo para uma outra dimensão de vendas. E as outras 4 dimensões vão ficar claras agora para vocês, tá? Mas eu acredito que ficou claro, né? E a gente vai respondendo as perguntas aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho tudo isso pronto. Legal. Eu vou para a minha sexta dimensão do MEV. Qual é a sexta dimensão, gente? São as objeções. Incrível. 90% dos times de venda, gestores de empresas já sabem quais serão os nãos que vão ouvir quando eles forem para o mercado, quando eles estão no dia a dia de vendas. Já sabe qual é o não. Ok? Então mapear isso, colocar isso, identificar e deixar isso claro. Alguém pode estar falando aí do outro lado, pô pessoal, mas isso é óbvio, e a gente volta no outro mantra que nós temos. Qual é, Tiagão? O óbvio não existe. É isso, o óbvio não existe. Então aqui não raro a gente vê nas estratégias que a gente está junto com as empresas ou na consultoria, nos workshops, que quando isso deixa claro quais são as objeções que o teu time está ouvindo. Eu ouço muito assim, o vendedor chega e coloca lá uma objeção, tá? Meu produto, o prazo de entrega é muito longo, né? E aí o gestor fala assim, não, eu não sabia que isso era objeção. Por quê? O que você chama de longo? Isso eu estou falando que foi muito recente essa experiência. Quer dizer, o vendedor lá está tomando um monte de não, né? De objeção com o negócio, e ele não está preparado para a próxima dimensão, e o gestor nem sabia que aquilo era uma objeção. Verdade. Então, deixar claro isso para todo o time, de novo, para quem vende, para quem ajuda a vender, gente, é super importante.